Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. 29 de junho de 2025. A solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia de junho de 2025, ano C, também pela revista Deus Conosco 2025 e também pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje é do dia 29 de junho de 2025, último domingo do mês de junho. Pois é, gente. É o domingo da solenidade dos santos São Pedro e São Paulo, apóstolos, né? São chamados colunas da igreja, irmãos e irmãs. Também é o dia do Papa. Pois é, gente. Aí a gente lembra o nosso Papa Leão XIV, né? Sucessor do Papa Francisco. Pois é, irmãos e irmãs. Vamos receber ele com bastante carinho e rezar pela missão dele, irmãos e irmãs. Né? Que ele seja fiel até o fim e que ele possa realizar aquilo que Deus espera dele. Amém? Amém. Vamos ver aqui, irmãos e irmãs, os dados. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento de sua igreja, dele recebeu as chaves do reino dos céus. Pastor do rebanho santo, confirma na fé os irmãos. Ele e seus sucessores são o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, São Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, foi escolhido para anunciar seu nome aos povos. É o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo dos gentios. Com Pedro, fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com o martírio em Roma, pelo ano de 67 d.C. Seu testemunho ao Senhor. A Deposito Martyrium, do ano de 354 d.C., relata sua solenidade no dia 29 de junho. É isso aí, irmãos e irmãs. Então, hoje nós estamos celebrando esses dois grandes apóstolos. Um é o primeiro Papa da Igreja, que é São Pedro, A gente viu a profissão de fé no domingo passado, lembra? E nesse domingo é reafirmado de novo a profissão de fé de São Pedro, quando ele diz para Jesus no Evangelho de hoje: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz dele o chefe dos apóstolos, o primeiro Papa. E São Paulo, porque ele deu a vida dele pela evangelização. Ele que era um fariseu, acabou se convertendo ao Evangelho e se tornou grande defensor do cristianismo, grande escritor do Novo Testamento. Até hoje temos as cartas de São Paulo, irmãos e irmãs? É isso aí, grande evangelizador. Irmãos e irmãs, vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor por este dia santo de domingo, no qual celebramos a morte e a ressurreição de Jesus e contemplamos o testemunho dos apóstolos São Pedro e São Paulo.
cuja solenidade hoje celebramos. Como colunas da Igreja, Pedro e Paulo seguiram os passos do Mestre Jesus, a ponto de darem um autêntico testemunho de entrega total de vida. Porque hoje a Igreja lembra, celebra o martírio desses dois grandes apóstolos, irmãos e irmãs? Então, hoje rezamos também pelo Papa Leão XIV, por sua vocação e missão, e por todos os bispos, sucessores dos apóstolos. Com fé e alegria, celebremos este dia. Pois é, irmãos e irmãs. Agora, irmãos e irmãs, nesse momento, convido a todos para a leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Aí tem o título da Bíblia Pastoral escrito assim: Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir o Evangelho, a palavra de vida de hoje, desse domingo, vamos ver o que a revista Deus Conosco 2025, do dia 29 de junho de 2025, solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, Vamos ver o que diz aqui, o comentário, a explicação, a meditação dessa liturgia de hoje e do Evangelho de hoje. É das páginas 61 e 62. Diante da pergunta de Jesus feita aos discípulos, Pedro responde em nome de todos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz que ele é feliz, pois foi inspirado por Deus, e que é pedra que terá a chave do reino, ligando e desligando na terra e no céu, sobre a qual será construída a sua igreja e sobre a qual nenhum mal irá prevalecer. Pedro e Paulo, apóstolos, que sempre estiveram no coração do povo de Deus, foram martirizados. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, e São Paulo morto à espada, degolado. Tornaram-se assim alicerces da igreja nascente, primícias oferecidas ao Senhor. Assistidos pelo Espírito Santo, continuaram a mesma missão de Jesus. As adversidades, os ventos contrários não os fizeram desistir. Ao contrário, firmaram-nos na fidelidade e na missão também, irmãos e irmãs? Fizeram Jesus conhecido pelo anúncio do Evangelho,
pela formação de comunidades cristãs, tornando acessível a redenção que Cristo trouxe a todas as gentes, a todos os povos da terra. Aqueles que reconheceram o Cristo como o Senhor ressuscitado, encontraram sentido para a sua vida e caminharam para o pleno conhecimento de Deus. É tão belo ver que Pedro e Paulo, homens simples, que tinham sua história, mas deram uma reviravolta em sua vida, tornaram-se alicerces do mundo novo, nascidos em Cristo. Aí disse o Senhor Jesus para São Pedro no Evangelho de hoje: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente vê lá no Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também está escrito na palavra de Deus: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Isso aí é Deus falando a respeito de São Paulo, a missão de São Paulo no mundo, de ser sua testemunha, seu grande mensageiro do Evangelho. A gente vê isso em Atos, capítulo 9, versículo 15. O Senhor conta conosco para que o reino se realize hoje entre nós, como outrora pôde contar com tantos colaboradores fiéis e dedicados, até o ponto de dar a vida pela causa do Evangelho. Aliás, por que será que o Evangelho continua a amedrontar os orgulhosos, soberbos e autossuficientes, e ser a força dos humildes, dos pequenos e regenerados? Porque a verdade de Cristo não morre jamais, irmãos e irmãs. Seja qual for o tempo da história, o Evangelho continua a responder, mas também a interrogar, por ser a verdade que não passará. Então é como está dizendo aqui na revista, irmãos e irmãs. A verdade de Cristo, o Evangelho, é a verdade que não passará. Jesus disse uma vez: tudo passará, o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, não passarão. Continuando o texto. Se celebrarmos fervorosos esses dois alicerces fundantes da Igreja, Pedro e Paulo, temos nós agora a responsabilidade de ser a continuidade da construção do reino. Nada há o que temer se, de fato, temos um lugar para Cristo em nossa vida. Nele e com Ele, só podemos nos transformar e transformar a realidade da sociedade, da família, em todo lugar das pessoas em nossa volta. Amém? Amém. É isso aí, irmãos e irmãs. Então, vamos seguir o bom exemplo de dedicação desses dois grandes apóstolos, que foi São Pedro e São Paulo. É isso aí, irmãos e irmãs. E se você quer imitar São Pedro e São Paulo na evangelização, compartilhe esse vídeo, irmãos e irmãs, para as pessoas. Bota lá no grupo do WhatsApp, lá do grupo da família, no grupo da igreja, tá? No grupo que você pertence lá, para o pessoal assistir o vídeo, ter um encontro com o Evangelho, com as coisas de Deus, com o ensinamento da Igreja Católica. Amém? Amém. Então ajuda nessa evangelização, divulga esse vídeo se você quiser, tá bom? É isso aí. Obrigado, irmãos e irmãs, por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado. E no próximo vídeo vamos ver aqui a primeira leitura desse evangelho, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom, gente? Então não perde o próximo vídeo não, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe nesse dia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final.
Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.